Olá pessoal do sexto ano, a gente vai falar agora, continuar falando da Grécia na semana 3 do PET, tá bom? Na semana passada a gente viu a questão da importância, né, das cidades gregas, né, das polis, a ideia de democracia que surge na Grécia, mas que poucos poderiam participar. A gente viu a polis, a denominação das cidades-estado da Grécia, a importância da ágora, o local de discussão, a diferença entre Esparta, que era uma cidade mais guerreira, para Atenas, que tinha essa aristocracia, que era uma elite, desculpe, que acabava por controlar as decisões da cidade. Hoje a gente vai discutir uma questão mais voltada para mitologia, para a cultura grega e como que isso desenrola nessa sociedade, como que influencia até a nossa sociedade até hoje. Então, pessoal, eu vou usar o material de apoio da Arariba, como sempre. Então, eu vou começar falando da religião, tá bom? Não vou aqui falar das questões de Atenas específicas, mas vou mandar no material de apoio para vocês lerem, tá bom? Mas eu já vou direto para a principal característica aí da religião grega, né, que é o politeísmo, né? Que a religião politeísta dos gregos fazia parte do exercício da cidadania. Então, quer dizer, para ser cidadão deveria participar dos rituais religiosos, assim como atuava na política e na guerra. Então era essa tríade: religião, política e guerra. Muitos gregos que consultavam com oráculos, né, que eram sacerdotes que falavam com os deuses. Então, os oráculos, pessoal, eram o meio de comunicação do ser humano com os deuses, né? Para tomar decisões, tanto políticas quanto pessoais. Então, o oráculo era muito importante. Pessoal, vou apenas citar aqui os principais deuses gregos. Na sexta-feira no Meet, a gente pode debater com mais calma, tá bom, pessoal, sobre isso. Então, Zeus é o deus dos céus, Hera é do casamento e parto, Poseidon dos mares, Artemis, luz e caça, Hefesto, técnicas e artesãos, Deméter, fogo e agricultura, Hades, mundo dos mortos, Afrodite, beleza e fertilidade, Atenas, sabedoria, Apolo, artes, Ares, guerra e Dionísio, o vinho. Tá bom, pessoal? Esses são os principais deuses, a gente vai estar falando um pouco mais, né, sobre eles quando na sexta-feira no Meet. Acho que é mais adequado, né? Vocês tentem responder as questões que não aborda tanto isso, mas a gente pode falar com mais calma na sexta-feira. A arte grega, pessoal, isso é uma das coisas mais importantes. Então tem os vasos de cerâmica, né? Então esse estilo, né, grego. Então aqui tem essa simetria, a beleza dos vasos, né? Então aqui chama Ulisses e as Sereias, né? Pintura do vaso Estamos, 470 a.C. Lembrando que o Ulisses, né, pessoal, foi um guerreiro, um navegador, um navegante, né, daquela época. Então a Grécia usava muito ali dessas navegações para fazer comércios e também para expandir a sua localização. Temos as esculturas, né? As esculturas são a manifestação artística mais conhecida dos antigos gregos, começam a ser produzidas a partir do surgimento das polis, né? E com o tempo tornam-se realistas e sofisticadas. Então aqui a gente tem o Discóbolo, que é a cópia romana do original grego Miron, né? Do século V a.C. E o teatro, pessoal? Que o teatro que conhecemos hoje é uma invenção grega. Então, o teatro que tem hoje, moderno, vem do grego. Então, lá, há 6 mil anos antes, no século 6 a.C., os atenienses faziam encenações para incentivar a reflexão sobre as atitudes cotidianas, tornando-se parte da educação dos gregos. Então, a máscara também era utilizada no teatro grego da antiguidade. Então, pessoal, as questões do PET, elas falam o seguinte, né? Cite duas características da mitologia grega. Aqui no texto, pessoal, a gente já vai encontrar falando da cultura e da religião
grega, né? Então, o que a gente já mostrou ali no material de apoio. Então, que faz parte da mitologia, ok? Que ela é entrelaçada com a religião grega. Explica a diferença entre a filosofia pré-socrática e socrática. Isso não tem, pessoal, aqui. Então, eu vou falar um pouco, né, para a gente encerrar, que vocês possam responder a questão 1 e 2. E depois eu vou gravar uma aula para vocês responder a questão 3 e 4. Tá bom? Então, a gente falou lá da mitologia, a gente falou da arte grega, né? Um pouco da arte grega, e da mitologia grega um pouco. Então vocês vão ter condições de responder a questão 1. Para a questão 2, pessoal, fala da questão do período pré-socrático e, o período depois de Sócrates, né? Sócrates. Então a filosofia nasceu com os pré-socráticos, né? Que eles abandonaram a ideia de construção cosmológica, né? Então, da explicação baseada no logos, a argumentação lógica da razão. Então, os deuses deram lugar à natureza e na compreensão da origem das coisas. Então, eles largaram essa mitologia que a gente falou nessa primeira questão para começar a observar a natureza. Então, a filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Toda a construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental, que é a nossa cultura, pessoal. Então, eles abandonam os deuses e começam a observar a natureza. Então, um dos primeiros filósofos é Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto, nascido na cidade de Mileto, região da Jônia, né? Então, ele acreditava que a água era o principal elemento, ou seja, era a essência de todas as coisas. Então, tudo é água para o Tales de Mileto. O Anaximandro de Mileto também foi um dos discípulos de Tales, né? Então o princípio para ele de tudo era o elemento denominado aperion, uma espécie de matéria infinita. Então, de onde as coisas têm seu nascimento? Ali também devem ir ao fundo, segundo a necessidade, pois têm de pagar a penitência e de ser julgadas por suas injustiças conforme a ordem do tempo. Então, pessoal, aquela discussão que a gente fez lá do criacionismo e do evolucionismo, também o criacionismo está mais ligado à mitologia grega. Já os filósofos já têm uma ligação mais próxima da ciência, mais próximo do evolucionismo, que eles vão estudar as questões da natureza. Então tem o Anaximenes de Mileto, que ele fala que o ar, que é o elemento mais importante, então como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim um espírito e o ar mantém tudo unido, também o mundo inteiro. Espírito de ar significam a mesma coisa. Depois tem o Heráclito de Éfeso, né? Desculpa. Então ele é o pai da dialética, então ele explorou a ideia do devir, que é a fluidez das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento fogo. Nada é permanente exceto a mudança. Então, pessoal, essa questão aí da dialética é a mudança. A gente sai da posição 1 para a posição 2. Eu vou explicar isso melhor no Meet, mas é quando uma coisa está em oposição à outra e acaba transformando em outra coisa. É quando, por exemplo, a madeira encontra com o calor, né, e o combustível, que é o ar, e elas se transformam em um terceiro elemento, que é as cinzas, né? Então é mais ou menos isso, pessoal. Depois tem o Pitágoras, né, que vocês conhecem aí da trigonometria. Ele afirma que os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão, do qual se destaca o Teorema de Pitágoras, né, que acho que vocês já devem conhecer. Então ele fala que o universo é uma harmonia de contrários. Tem o Xenófanes de Colophon, que ele já traz que ele se opõe ao misticismo, né, e o antropoformismo, que é característica do Egito. Então ele fala: enquanto eterno, o ente também é ilimitado, pois não possui começo a partir do qual pudesse, nem fim onde desapareça. Então é outra. Tem o Paramedes, também é famoso.
ele fala o ser e o não ser não é. Então ele fala que focou nos conceitos da Altaleia e de Doxa, onde o primeiro significado é a luz da verdade e o segundo é o relativo à opinião. Então, pessoal, Zenão. Então a gente vai chegando aqui a Demócrito. Então tem que ele já fala nada existe além de átomos e do vazio. Então, pessoal, isso daí vai evoluir para até chegar ao pensamento de Sócrates, né? Que Sócrates ele vem com uma outra visão, que ele vem trazendo a questão ela baseada no diálogo, então ela tem um pouco a ver com a dialética que foi apresentada e ela era marcada pela expressão do conhece-te a ti mesmo em virtude da busca da verdade através do autoconhecimento. Então, da filosofia do diálogo de Sócrates, destaca-se a maiêutica, que significa literalmente trazer à luz. Esta faz relação com a iluminação da verdade, que para ele está contida no próprio ser. Então, Sócrates, ele vai, a partir do diálogo, a gente vai tentar buscar o conhecimento próprio. Pessoal, eu sei que... Então, assim, aqui a gente tem a separação aqui dos 3 períodos, né? E que vai ali do pré-socrático, do socrático e depois a fase helenística, né? Vamos tentar responder, pessoal, essa questão número 2 com esses elementos aqui do período pré-socrático e do período clássico ou socrático. Então, essas duas, tentar responder a partir disso. Vocês tentem responder essas duas questões. Eu vou gravar mais uma aula falando das Olimpíadas e falando do teatro para vocês responderem. Então respondam, tentem responder hoje a questão 1 e 2 e amanhã eu vou gravar um novo vídeo, uma nova aula para vocês responderem a questão 3 e 4. E as dúvidas nós vamos tirar no Meet, ok? Pessoal, tchau, tchau e até a próxima.